Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo! Ex-goleiro do Flamengo leva voadora. O ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, famoso por seu passado conturbado, volta a ser manchete depois de se envolver em um tumulto durante uma partida de futebol em Araruama, no interior do Rio de Janeiro. O incidente, amplamente divulgado nas redes sociais, mostra um momento tenso em que uma pessoa agride Bruno com uma voadora após a eliminação do time que ele defendia na semifinal. O episódio, que ocorreu na semana passada, reacende as polêmicas em torno de Bruno, cuja trajetória é marcada por controvérsias desde sua condenação em 2013. Mesmo atuando em times amadores, a presença de Bruno continua a gerar atenção e dividir opiniões entre torcedores e críticos. Recentemente, em julho, Bruno foi anunciado como reforço do Água Doce do Norte, um time amador do interior do Espírito Santo. Mesmo longe do brilho dos grandes clubes, o ex-goleiro tenta uma nova chance para reconstruir sua carreira. Contudo, sua jornada está repleta de obstáculos e constante vigilância pública. A história de Bruno é bem conhecida. Ele foi condenado pelo envolvimento no assassinato de Elisa Samúdio, mãe de seu filho, e passou anos na prisão. Este passado sombrio ainda pesa sobre qualquer tentativa de retorno ao esporte, especialmente no futebol. No vídeo que circula nas redes sociais, vemos claramente o momento em que a confusão começa. Após a eliminação do time de Bruno na semifinal, um indivíduo invade o campo e agride o ex-goleiro com uma voadora. As imagens, rapidamente viralizadas, reacenderam debates sobre a presença de Bruno em campos de futebol. Este incidente específico levanta várias questões sobre a segurança em jogos amadores e a gestão de figuras controversas nesse ambiente. O tumulto em Araruama é apenas mais uma amostra das reações intensas que Bruno Fernandes ainda provoca. As imagens da agressão rapidamente tomaram conta das redes sociais e dos noticiários, com diversas opiniões sendo expressas sobre a situação. Muitos defendem que Bruno, apesar de seu passado, merece uma segunda chance e deve ser protegido de tais violência. Outros, no entanto, acreditam que sua presença em campos de futebol é uma afronta à memória de Elisa Samúdio e que ele deveria se afastar do esporte. Fruto do relacionamento entre Elisa Samúdio e o goleiro Bruno Fernandes, Bruninho, agora com 14 anos, falou pela primeira vez sobre o pai, condenado pela morte da mãe em 2013. Em entrevista ao jornalista Geraldo Luiz, do programa Geral do Povo da Rede TV, o garoto, que atua nas categorias de base do Atlético Paranaense como goleiro, afirmou que não tem muito a comentar sobre o ex-jogador do Flamengo. Quando questionado se sentia ódio do pai, comentou que não. Tenho nada. Tenho pena só. É só isso que tenho para falar. Ele tinha uma carreira muito incrível pela frente e destruiu tudo, disse o garoto. Era um bom atleta, só que não era uma boa pessoa, acrescentou em outro trecho da entrevista. Ao comentar sobre os sentimentos que teve na época em que descobriu a verdade sobre o pai, após a revelação ser feita por Sônia Moura, sua avó e tutora legal, Bruninho mostrou indiferença. Fiquei normal, porque para mim, tanto meu pai de sangue quanto minha mãe, que já se foi, eram pessoas desconhecidas. Não conheci, nunca vi na minha vida. Para mim, não fez tanta diferença. A escolha de jogar na posição de goleiro, como Bruno, não tem nenhuma relação com o ex-jogador do Flamengo. Eu estava jogando em uma escolinha. Um goleiro toda hora não podia ir para o treino e eu falei, deixa que eu vou. E estou aí até hoje, explicou o jovem atleta do Atlético Paranaense. A avó Sônia, a quem Bruninho chama de mãe, também falou ao programa e contou como foi revelar a verdade ao menino. Eu falava somente da mãe, nunca fazia referência ao pai. Ele devia ter 8, 9 anos. Ele chegou e perguntou pra mim, e o meu pai? Tem onde a gente ir? Eu expliquei, dava uma enrolada. Aí um dia ele chegou e foi categórico. Se está morando longe, a gente pode pegar ônibus, avião. Aí eu falei pra ele, seu pai tá preso. E ele perguntou, foi preso por quê? Ele roubou ou foi pego com droga? Eu falei, nem uma coisa nem outra. Então, ele matou alguém, ele disse. Eu falei, matar não, mas foi responsável pela morte de uma pessoa. Daí ele vira e fala pra mim, foi minha mãe? Eu falei, foi. Bruninho Samúdio assinou, aos 14 anos, seu primeiro contrato com o Atlético Paranaense, em 22 de fevereiro deste ano, dia em que a mãe, morta por Bruno Fernandes em 2010, completaria 39 anos. O garoto já vinha atuando no time paranaense desde o ano passado, mas ainda não possuía vínculo oficial. Agora, ele tenta seguir um caminho diferente daquele trilhado por seu pai, carregando o peso de uma história trágica, mas com esperança de um futuro melhor. Com todos esses acontecimentos, fica a pergunta: qual será o futuro de Bruno no futebol? Conseguirá ele manter-se em atividade, mesmo depois de ter cumprido sua pena?
A resposta não é simples. Bruno enfrenta um público dividido, e cada jogo se torna um teste não apenas de suas habilidades, mas também de sua capacidade de lidar com a pressão constante. O caso de Bruno Fernandes é um dos mais complexos e polêmicos do futebol brasileiro. Ele simboliza uma luta contínua entre a busca por redenção e o peso de um passado sombrio que nunca será totalmente esquecido. A cada novo jogo, a cada nova manchete, a história de Bruno se desenrola, lembrando-nos das difíceis questões de moralidade e justiça que ainda precisam ser respondidas. E você, torcedor número 1 do Flamengo? Acha que a voadora no ex-goleiro Bruno foi um ato de justiça ou apenas uma vingança impulsiva? Deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo. E aproveita, torcedor de coração, faz um gol aqui no canal do Flamengo e inscreva-se no canal, aperta o botão do like e do sino porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo é importante e vai direcionar essa notícia do Flamengo para mais flamenguistas de coração como você. Deixa seu comentário aqui embaixo, urubuzada. E assim, você ajuda o canal do Flamengo a crescer.